Nas profundezas dos domínios sombrios, onde o mundo dos vivos e dos mortos se entrelaçam, surge uma antiga lenda, sussurrada em canções há muito esquecidas, a do portador do elmo de Hades, aquele que domina o poder da invisibilidade e o mistério da própria morte. Era uma vez um jovem chamado Licos, nascido numa pequena aldeia nas encostas da Montanha Negra, uma terra coberta por névoas eternas, onde as histórias dos antigos deuses ainda eram contadas junto às lareiras. Desde cedo, Licos se destacava por sua curiosidade sobre o mundo dos mortos. Enquanto outros temiam falar de Hades, o deus do submundo, Licos ansiava por saber mais sobre o reino onde as almas descansavam. Certo dia, enquanto caçava nas florestas sombrias próximas à sua vila, Licos encontrou uma caverna misteriosa, envolta por trepadeiras espinhosas e iluminada por uma estranha luz pálida que emanava de dentro. Sentindo um chamado inexplicável, o jovem adentrou a caverna. Dentro, encontrou uma antiga estátua de Hades, o senhor do submundo, segurando um elmo negro e reluzente em suas mãos. Este não era um elmo comum, era o elmo de Hades, forjado nas profundezas do Tártaro pelo Ciclope, concedendo ao seu portador o dom da invisibilidade e da passagem entre os mundos. Ao tocar o elmo, Licos sentiu uma presença sombria envolver sua mente. De repente, uma voz ecoou pelas paredes da caverna. Era o próprio Hades, que lhe falava: "Jovem mortal, ousas tocar o elmo dos mortos? Ele não é uma relíquia para simples mortais. No entanto, vejo o potencial em ti. Se escolheres portar o elmo, terás poder além da compreensão, mas também serás amaldiçoado a viver entre a luz e a escuridão." Licos hesitou, mas a sede por conhecimento e poder foi mais forte. Ele colocou o elmo, e instantaneamente, o mundo ao seu redor se desfez em sombras. Ele sentiu como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, o reino dos vivos e o dos mortos. Licos agora podia caminhar invisível entre os mortais e ouvir os sussurros dos falecidos. Nos meses seguintes, ele explorou os limites de seus novos poderes. Ao caminhar pelas cidades e vilarejos, ouviu segredos guardados nos corações das pessoas, mistérios enterrados pelo tempo e até conspirações políticas. Os homens poderosos logo começaram a temê-lo, embora ninguém soubesse de sua existência. A figura invisível que escutava e via tudo, mas que ninguém poderia capturar, tornou-se uma lenda entre os vivos. Entretanto, quanto mais tempo Licos passava usando o elmo, mais ele se distanciava do mundo dos mortais. Os vivos começaram a aparecer sombras diante de seus olhos, e os mortos tornarão-se seus companheiros mais próximos. Ele começou a visitar o submundo com mais frequência, guiado por Caronte, o barqueiro, e a passar dias às vezes semanas entre as almas perdidas. Ali, ele aprendeu com as moiras sobre os destinos de reis e guerreiros, e observou como Hades governava o submundo com justiça, mas também com uma frieza implacável. Mas nem tudo era paz para Licos. O poder do elmo também carregava uma terrível maldição. Ele começou a perceber que a linha entre os dois mundos estava desmoronando dentro de si. À noite, ele sonhava com sombras, rostos pálidos de almas que buscavam descanso e vozes sussurrantes que o chamavam. Pior ainda, quando estava no mundo dos vivos, começou a perder sua forma corpórea, tornando-se cada vez mais uma sombra entre eles. As pessoas começaram a contar histórias de uma presença fantasmagórica, um espírito que vagava pela terra, invisível, mas inegavelmente presente.